Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma história milenar que sobreviveu à passagem dos séculos, e o motivo para ela durar tanto tempo assim é fascinante. Ela é uma verdadeira aula magna sobre o comportamento humano. Hoje, nesta nossa análise, vamos explicar as lições financeiras da parábola dos talentos, narrada por Jesus no Evangelho de Mateus. E olha, um detalhe absolutamente crucial para a gente começar. Essa história é incrivelmente boa para quem é religioso e também para quem não é. O que temos aqui não é só um texto antigo, é um estudo de caso espetacular sobre finanças e comportamento, valioso para absolutamente todo mundo. E por que a gente está falando disso hoje? Porque essa narrativa descreve, na mosca, comportamentos financeiros e bloqueios psicológicos que continuam escancarados no mundo moderno. Quando a gente lê as entrelinhas, percebe que o texto explora aquela relação complexa que os seres humanos têm com a responsabilidade, com o medo do fracasso, com as oportunidades que aparecem do nada e com a necessidade de crescer. É como se fosse um espelho bem antigo, refletindo a nossa realidade econômica de hoje. Seção 1. O significado de talento. Redefinindo a riqueza antiga. Para a gente realmente absorver as lições aqui, precisamos primeiro corrigir uma confusão muito comum. Hoje em dia, quando a gente ouve a palavra talento, logo vem à cabeça alguém que sabe cantar super bem ou que tem um dom natural para os esportes, certo? Mas, na época da narrativa, o talento não era uma habilidade pessoal, era uma unidade de medida de peso em ouro ou prata. Para se ter uma ideia do peso econômico real da coisa, um único talento podia equivaler a 15 ou 20 anos inteiros de trabalho de um operário comum. Ou seja, estamos falando de uma fortuna colossal sendo entregue nas mãos de pessoas diferentes. Isso muda o jogo completamente. A gente deixa de ler uma historinha moral e passa a analisar um baita de um caso econômico. A trama se desenrola de um jeito muito prático. Um senhor entrega seus recursos a 3 servos e viaja. Olha só os dados. O primeiro recebe 5 talentos, vai para o mercado, negocia e multiplica. O segundo recebe 2 talentos e faz exatamente a mesma coisa. Ambos são muito elogiados quando o senhor volta. Mas o pulo do gato está no terceiro servo. Ele recebe 1 talento e simplesmente enterra o dinheiro. Quando o chefe retorna, esse servo toma uma bronca daquelas. E a lição principal aqui é: ele não foi punido por uma tentativa honesta que deu errado. Não foi um fracasso bem intencionado. Ele foi duramente repreendido pela paralisia financeira total. O erro imperdoável não foi errar tentando, foi cruzar os braços e renunciar ao dever de agir. Seção 2. Pontos de partida desiguais. A realidade do capital inicial. Sabe o que é mais brilhante nessa história? Ela não romantiza a vida de jeito nenhum. A gente escuta muito por aí que todo mundo começa do mesmo lugar. Mas essa parábola reconhece, na lata, que as pessoas iniciam a vida com recursos totalmente desiguais. A vida distribui pontos de largada diferentes. Algumas pessoas herdam um bom patrimônio, uma educação financeira de primeira, enquanto outras entram na vida adulta já atoladas em dívidas e sem referência nenhuma. Mas a genialidade do texto é mudar o foco da câmera. Ao invés de olhar para a quantidade que foi recebida lá no início, o foco vai 100% para a administração do que já se tem hoje nas mãos. É sobre o trajeto, não sobre a largada. A grande reflexão é exatamente essa frase. A pergunta não é o quanto eu recebi, e sim o que estou fazendo com o que eu tenho. E parar para pensar nisso é libertador. Porque viver comparando o nosso ponto de partida com o dos outros é um veneno que suga toda a nossa energia. Para quem começa com menos, essa comparação constante só gera ressentimento e desânimo. E para quem começa com mais, muitas vezes gera arrogância e desperdício. A justiça nessa parábola é super sofisticada. O servo que tinha 2 talentos não foi humilhado por não ter alcançado os 10 talentos do primeiro. Cada um ali é avaliado proporcionalmente só com base naquilo que conseguiu administrar, sem comparações injustas. Seção 3. A psicologia do medo. O custo de não fazer nada. Agora a gente precisa entrar na cabeça daquele terceiro servo, o que enterrou a grana. Muita gente acha que ele foi preguiçoso, mas a inação dele foi motivada por um pânico real, uma ansiedade financeira paralisante. Ele enterrou o talento para evitar a dor de uma possível perda. E fala sério, quanta gente não faz exatamente a mesma coisa hoje? Deixa o dinheiro estagnado, ignora as dívidas virando uma bola de neve, foge de aprender sobre investimentos porque tem pavor de cometer um erro. Existe um medo moderno fortíssimo aí, a ilusão de que a gente precisa esperar pelo dia perfeito, o dia em que saberemos tudo antes de dar o primeiro passo financeiro. Só que na prática esse dia simplesmente nunca chega. Seção 4. Prudência ativa. O antídoto para a inércia financeira. Então, se ficar paralisado não é a solução, qual é a saída? Bom, o oposto de ser inconsequente não é não fazer nada.
O antídoto para essa inércia é o que a gente pode chamar de prudência ativa. Educação financeira, como tudo que importa na vida, se aprende em movimento. E como é que essa prudência ativa funciona no mundo real? São passos graduais e, convenhamos, zero heróicos, mas que são libertadores. Olha só. Passo 1. Organizar o orçamento mensal. Passo 2. Entender como os juros compostos funcionam, tanto a favor quanto contra a gente. Passo 3. Montar aquela reserva de emergência de lei. Passo 4. Começar a investir aos pouquinhos mesmo, regularmente. E o passo 5. Ir diversificando conforme o dinheiro cresce. É esse feijão com arroz bem feito e repetido com disciplina que constrói riqueza de verdade. E tem um detalhe técnico aqui que a gente não pode ignorar. Manter o dinheiro totalmente inativo debaixo do colchão significa perder valor ao longo do tempo. É matemática. Deixar o capital esterilizado corrói a riqueza por conta da inflação e das oportunidades que passam em branco. É claro, ter um caixa de emergência é uma atitude super responsável. O perigo não é ser cauteloso. O perigo real é transformar o medo de perder em uma filosofia de vida. Seção 5. O propósito do capital. A riqueza como ferramenta de liberdade. Tem um lado sobre multiplicar dinheiro que muita gente esquece ou entende mal. Multiplicar riqueza não é para inflar o ego ou acumular só por acumular. Um capital bem administrado tem propósitos profundos e reais. Ele serve para sustentar as famílias com dignidade, dar aquela segurança essencial para sobreviver a crises inesperadas, permitir que a gente ajude outras pessoas e apoie causas importantes. No fundo, o dinheiro tratado com sabedoria é só isso. Um instrumento de liberdade responsável que tira as pessoas daquelas servidões invisíveis que a falta de grana costuma impor. E isso resume perfeitamente tudo que a gente está explorando aqui. A história original não ensina ninguém a ser obcecado por dinheiro. E com certeza não glorifica a ganância. O que ela glorifica de verdade é a fidelidade e a disciplina no cuidado com aquilo que já temos em mãos. O futuro lá na frente não é transformado por um grande e raro golpe de sorte. Ele é transformado por decisões silenciosas e diárias, gastar menos do que se ganha, fugir de dívidas ruins e resistir àquela eterna tentação de se comparar com o vizinho. O número 1. Quase todo mundo recebe pelo menos algum talento na vida. Pode ser em forma de tempo, de uma pequena oportunidade, de energia ou de uma margem bem mínima de escolha. O cenário pode estar longe do ideal e pode parecer muito pouco, mas quase sempre existe uma semente de número 1. E o tempo costuma ser um baita de um aliado. Ele pega essas pequenas e leais decisões financeiras e as faz crescer até que virem algo gigante e transformador. O que nos traz a nossa reflexão final. A grande pergunta que essa narrativa antiga deixa ecoando na cabeça de todos nós não é sobre o que a gente faria se as circunstâncias fossem absolutamente perfeitas. A única questão que realmente importa e que vai definir o nosso futuro é: o que estamos fazendo com o que recebemos?